Salve, salve aí para a galerinha do oitavo ano e para a minha galera do nível 5 do EJA da Escola Municipal Presidente Kennedy. Também gostaria de deixar claro que esta aula ela também serve para qualquer oitavo ano do ensino fundamental de qualquer outra escola, porque é o conteúdo referente a todo e qualquer aluno que estuda no oitavo ano. Então, nesse período de pandemia, durante esse momento da pandemia, quem quiser se manter minimamente atualizado com relação aos conteúdos que nós teríamos, estas aulas estão sendo feitas exatamente com esse propósito. Então, meu nome é Vera Nilson, nós nos encontramos em nossa última aula falando sobre um conteúdo histórico denominado de iluminismo. Nós falamos da teoria iluminista e como ela influenciou a história. E dando continuidade a este assunto, nós vamos hoje partir de onde nós paramos na última aula. Quem assistiu à nossa última aula viu que nós fizemos uma conceituação geral da importância do iluminismo para a história e, posteriormente, nós ficamos de falar dos principais pensadores do iluminismo. Nós falamos sobre a questão de como o conhecimento era adquirido, pelo menos na minha geração, através da enciclopédia, e hoje nós fizemos uma comparação com o que hoje são os chamados buscadores, né, como o Google, o Wikipedia, onde você busca a informação ali. Então, o iluminismo, a gente viu que foi uma ideia, foi um conjunto, na realidade, de ideias que questionava a sociedade da época, a chamada sociedade do antigo regime, que preconizava que o rei era o soberano com poder divino e ninguém poderia questioná-lo. Então, as pessoas viviam um momento em que não havia liberdade para você expor suas ideias. O pensamento iluminista vai criticar este modelo de sociedade, vai criticar essa forma de se organizar a sociedade e propor uma alternativa. E essa alternativa seria a sociedade, digamos assim, um pouco voltada para a ideia dessa sociedade liberal, constitucional, como tinha acabado de acontecer na chamada Revolução Inglesa, a ideia do Estado político liberal. Então, nós vamos dar prosseguimento hoje falando dos principais pensadores iluministas. Então, inicialmente, lembre-se que eu não irei cobrar nenhum tipo de atividade, eu não está em nos meus planos, cobrar alguma coisa para que você faça e me entregue. Então, o momento eu acho que é de cautela, a gente precisa estar preparado para sobreviver a essa pandemia, a esse momento de pandemia. Então, eu espero que a gente possa, pelo menos, acompanhar o conteúdo. Então, a sugestão que eu dou é assistir a aula, leia o livro, os capítulos que eu sugeri, dá uma olhada nos principais pontos, faça uma comparação com a aula que eu estou ministrando aqui para vocês via online, para que a gente possa trocar algumas ideias quando a gente voltar de todo esse período, que eu espero que seja o mais breve possível. Então, vamos aqui, como eu havia dito, o capítulo do nosso livro, o livro adotado pela escola, vocês já sabem, é o livro do nosso amigo Alfredo Boulos, História, Sociedade e Cidadania. Quem tem a edição mais antiga, principalmente o pessoal do EJA, tem essa edição um pouco mais antiga, é o capítulo 5. Quem tem a edição mais nova é o capítulo 1. Capítulo 5 e capítulo 1. Então, estudem esses capítulos, façam algumas anotações para que a gente possa desenrolar, digamos assim, os conteúdos deste capítulo, desenrolar as informações que estão lá para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa aula. Como eu falei na nossa última aula, a gente ficou de estudar os principais pensadores do iluminismo, porque o iluminismo se tornou um movimento muito importante na história e não se tornou um movimento importante na história sem a atuação decisiva de alguns
de alguns pensadores, de alguns estudiosos, de alguns indivíduos que resolveram não só comprar a ideia, como também divulgá-la, a divulgar essa ideia iluminista pelo mundo, de que uma sociedade, de que a sociedade precisava mudar e se precisava, acima de tudo, implantar os direitos de cidadania, o direito de liberdade, o direito do indivíduo poder criticar o governo, de ter igualdade, e por aí vai. Então, esses pensadores iluministas que vão influenciar a história são vários, existiram pensadores iluministas pelo mundo inteiro, mas eu vou detalhar apenas alguns aqui para nos ajudar no estudo desse conteúdo. O primeiro pensador que eu coloquei aqui é um estudioso conhecido como René Descartes, né? O Descartes ele vai formular a ideia de que o, o indivíduo tem que entender que o conhecimento ele é formado a partir de uma percepção lógica e racional, né? O conhecimento sem essa percepção lógica e racional ele não tem funcionalidade. O Descartes era um matemático e físico que vai formular a grande prisma, a grande ideia básica do iluminismo, que é a ideia de que o indivíduo pensa, logo ele existe. Então você só existe porque você pensa. Primeiro você pensa para depois existir. Desenvolveu essa capacidade de pensar, de raciocinar, para ter consciência de sua existência. E a partir desse pensamento se faz necessário que você entenda o universo a partir dessa percepção lógica e racional de toda a estrutura do conhecimento. Então, René Descartes é um dos nossos primeiros pensadores que influenciaram o movimento iluminista. Um outro grande pensador conhecido por todo mundo é o famoso Isaac Newton. Ele, o Isaac Newton ele vai propor a ideia de que a natureza ela tem leis próprias e essas leis elas são universais. E como tal, essas leis da natureza, como elas são universais, elas são leis próprias, são leis que podem ser compreendidas através da razão, ou seja, a capacidade do ser humano raciocinar, a capacidade do ser humano entender a natureza se dá exatamente porque ele precisa entender que ela é regida por leis naturais. Então veja que os iluministas eles focam muito nessa ideia da razão. A razão é a luz que esclarece, é a luz que ilumina o caminho que você precisa para entender todo o conhecimento que o mundo tem, todo o conhecimento que o cerca. Então, a luz de todo entendimento seria a razão. Outro grande pensador é o nosso amigo John Locke. Ele vai afirmar em seus pensamentos, em suas obras, que o ser humano é dotado de direitos naturais. Esses direitos naturais seriam o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Então, segundo John Locke, esses direitos naturais são direitos que o homem já tem assim, o ser humano já tem assim que nasce. Então, qual seria a função do Estado? A função do Estado seria proteger esses direitos naturais do ser humano. Então, qualquer Estado que ameaçasse a vida, o Estado do antigo regime, o Estado absolutista, era um Estado que ameaçava a vida dos indivíduos, a liberdade, porque você não poderia criticar um indivíduo. Então, segundo John Locke, os indivíduos eles criaram o Estado no passado para garantir esses direitos. Então, nenhum Estado existe se não tiver essa função de garantir a vida, a propriedade e a liberdade. Se o indivíduo não garante a vida, a propriedade ou a liberdade, esse Estado ele não tem funcionalidade, ele tem que ser derrubado. Então, por isso que os pensadores iluministas batiam muito de frente com esse Estado absolutista, esse Estado do antigo regime, que era um Estado que não garantia essas premissas básicas defendidas pelo John Locke, que são esses direitos naturais. Outro grande pensador será nosso amigo Voltaire. Voltaire, ele era um cara conhecido por escrever de forma irônica, engraçada, simples. Ele costumava ridicularizar que
existia um pensamento ingênuo de que as pessoas viviam na melhor sociedade do mundo. Então ele empenhou-se em mostrar que as sociedades elas poderiam ser aperfeiçoadas, poderiam ser melhor e precisava se entender a todos em suas diferenças. Então, segundo Voltaire, isso aí era uma frase que entrou para a história, que sintetiza o seu pensamento: eu sempre defenderei o direito de discordarem de mim. Ou seja, ele defendia acima de tudo a ideia de liberdade de expressão. Então ele defendia a perspectiva de que não, era uma frase muito comum que se dizia, pelo menos historicamente se afirma, que ele dizia o seguinte: eu não acredito em uma única palavra do que as pessoas me dizem. Porém, eu defendo até a morte o direito delas dizerem o que estão pensando. Então, essa seria a síntese do pensamento de Voltaire. Defenderia sempre o direito a discordarem do que ele pensava. Então, isso é uma expressão do pensamento iluminista, porque é a expressão do direito de liberdade. Esse direito de liberdade, principalmente de liberdade de pensamento e de expressão, que era proibido na sociedade do antigo regime. Outro grande pensador será o nosso amigo Montesquieu. Montesquieu, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele buscava argumentar que naquela sociedade na qual vivia, o governante acumulara muito poder, né? O rei era soberano e, como tal, ninguém estava acima do rei. O rei era o representante de Deus na terra. Por isso, segundo Montesquieu, deveria se criar um poder que tivesse meios para limitar esse poder do rei, né? Então, nesse sentido, ele vai defender um conceito que é muito utilizado até hoje pelas sociedades, a maior parte das sociedades democráticas contemporâneas, que é a ideia da tripartição dos poderes. Essa tripartição dos poderes é exatamente fundamentada na ideia de Montesquieu de que era preciso que o poder limitasse o próprio poder. Nas sociedades democráticas hoje você tem o quê? O poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, no nosso caso, é o presidente e os seus ministros. Poder legislativo, deputado, senador, poder judiciário, juiz e tribunais. Então você tem esses três poderes aqui que se organizam entre si, são autônomos, esses três poderes, cada um exerce a sua função e eles existem exatamente para impedir que um ou outro fique mais poderoso. Por quê? O executivo, legislativo e judiciário têm, digamos assim, a mesma capacidade de poder. Então, um executa as leis, um elabora as leis, o legislativo elabora a lei e o judiciário ele fiscaliza para saber se a lei está sendo cumprida. Então, executivo, legislativo e judiciário são três poderes criados, inspirados na ideia do Montesquieu, e um existe para suprimir o outro, caso esse venha a exacerbar nas suas prerrogativas. Então, essa teoria dos três poderes é uma teoria criada pelo chamado Barão de Montesquieu, que é um outro iluminista muito famoso. Outro pensador iluminista será o nosso amigo Jean-Jacques Rousseau. Ele vai defender a ideia de governos fundamentados na ideia de assembleias populares. Ele acreditava que você não podia defender a ideia de cidadania sem você defender a participação do cidadão no governo através dessas assembleias, e ele vai condenar a concentração de propriedade. É por isso que ele vai ser um pensador que vai inspirar os jacobinos franceses. Ele vai escrever um livro chamado Contrato Social, né, em que ele vai condenar a estrutura de diferenciação social que existia, porque quando você tem uma grande desigualdade social, a própria liberdade do indivíduo ela se torna um tanto quanto artificial. Nesse sentido, ele afirmava que o ser humano ele é fruto da educação que ele tem. Por isso que isso aqui é uma síntese do seu pensamento, no qual ele dizia que o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Então, o ser humano ele nasce bom, mas a sociedade acaba corrompendo ele. Então, como ele dizia que o ser humano era fruto da sociedade em que vivia, então ele defendia a ideia de que o ser humano
deveria ser educado a partir de um parâmetro diferente. Então, ele defendia a educação como a fonte libertadora do indivíduo. Então, naquela época, você não podia achar que a educação fosse essa fonte libertadora, porque era dada pela igreja, e essa igreja formava indivíduos dogmáticos. Então, como o homem é fruto da sociedade em que ele vive, era necessário reorganizar a educação para que a gente pudesse formar indivíduos capazes de usar a razão e pensar por conta própria. Então, o Rousseau será um grande defensor da chamada educação distanciada ou educação laica distanciada da influência religiosa. Outro grande pensador do iluminista será um indivíduo conhecido como François Quesnay. O François Quesnay vai formular uma teoria chamada de teoria fisiocrata. A fisiocracia, como assim se dizia, dizia que endossava outras ideias, afirmando que a sociedade, de certa forma, a natureza, digamos assim, ela seguia as leis da mecânica, aquelas leis descobertas por Newton. Então, a vida econômica, segundo os fisiocratas, também seguiam essa ideia de leis naturais. E o ser humano não pode fazer nada para mudar essas leis da natureza. Ele tem que aprender, de certa forma, a respeitar essa lei da natureza. Então, o Keynes e os fisiocratas, eles condenavam a interferência do Estado, que impunha leis para controlar a economia. Eles defendiam a ideia liberal de que a economia tinha que girar por conta própria, só tinha uma ideia um tanto quanto limitada de que o grande estimulador de riqueza, né, a única atividade que era a estimuladora de riqueza no mundo era a atividade agrícola. Ele dizia que a atividade comercial, por exemplo, era uma atividade econômica estéril, ela não gerava riqueza. Pelo contrário, ela já aproveitava a riqueza gerada pela atividade principal, que era a agricultura. Então, os fisiocratas defendiam a ideia da liberdade total da economia, que o Estado não deveria impor regras para controlar a economia, porque ao impor regra para controlar a economia estava impedindo o progresso. Né? E aí, quando impede o progresso, todo mundo acaba perdendo, segundo os fisiocratas. Nosso amigo aqui, Diderot, né, será o Diderot será o sistema, digamos assim, que ele vai sistematizar a enciclopédia, será ele que vai reunir em um único livro a ideia de que era possível concentrar todo o conhecimento humano, ele vai acabar sendo o organizador dessa enciclopédia, que era um livro que tinha todo o conhecimento da humanidade, se dizia na época. Então, o Diderot será, digamos assim, o idealizador do primeiro Google da vida, do primeiro Wikipedia. Então, se você tem o Google e Wikipedia hoje, você tem o Google no seu PC, você acessa o Google, você acessa o Wikipédia, agradeça em grande parte a nosso amigo Diderot, que foi o cara que, pela primeira vez, fez o protótipo do que virá a ser uma enciclopédia, um site de busca. Outro grande pensador, nosso amigo Adam Smith, ele vai forjar, digamos assim, a teoria do chamado liberalismo econômico. Segundo Adam Smith, né, e seu pensamento liberal, a economia ela tem que girar solta. Ele vai escrever uma obra chamada A Riqueza das Nações, e ele afirmava nessa obra que todos os indivíduos eles são individualistas e como tal ele procura o melhor para si. Então, quando o Estado, digamos assim, ele procura interferir na economia impondo regras, ele está impedindo que o indivíduo desenvolva a sua individualidade, ele está impedindo que o indivíduo acabe, ao desenvolver essa individualidade, acabe progredindo. Então, eles eram contra essa intromissão do Estado, vai defender a ideia de que a economia tem que girar solta e que, ao longo do tempo, deveria cada vez mais se aperfeiçoar a ideia de divisão do trabalho, porque com a divisão do trabalho a gente aumentaria a produtividade, segundo a teoria liberal do Adam Smith, com o aumento da produtividade ao longo dos anos a gente teria condições de produzir tudo que era possível para todos os indivíduos. E quando a gente conseguisse essa façanha, aí sim a gente exterminaria, digamos assim, a pobreza da humanidade. A gente sabe que a teoria dele se mostrou equivocada, porque quanto mais
se produzia, mais se aumentava a desigualdade social. Mas ele defendia essa ideia de que a economia devia girar solta, livre, independente de regras impostas pelo Estado. Então, ele defendia essa concepção de que a economia deveria girar livre, leve e solta. Também um outro pensamento dos nossos pensadores iluministas. Por fim, eu gostaria só de fazer uma colocação sobre o chamado, o que os historiadores chamam de despotismo esclarecido. O que é que acontece? O iluminismo ele vai ganhando muita projeção, né, vai se espalhando pela Europa, vai chegar aqui na América e estimular muitos movimentos de rebeldia. Entre esses movimentos de rebeldia, nós vamos ter aqui na América a chamada Conjuração Baiana. E, posteriormente, nós vamos ter a própria independência brasileira, que será estimulada pelos ideais iluministas. Então, o iluminismo ele vai se espalhar como fogo em matagal seco, né, pelo mundo inteiro, e chega, cruza as fronteiras da Europa, chega aqui na América, e, nesse sentido, alguns reis, né, vão perceber, alguns reis absolutistas, reis, digamos assim, do chamado Antigo Regime, vão perceber que era necessário, era necessário fazer algumas adequações no seu governo, porque senão iria tudo abaixo. Já se percebia que o Antigo Regime estava, digamos assim, corroendo-se. Então, nesse sentido, alguns reis europeus resolveram adotar algumas medidas iluministas. Alguns reis resolveram, inclusive, veja só, contratar alguns iluministas como os ministros para lhe aconselhar. Então, alguns reis na Europa, mesmo sendo reis que estavam ali compondo o chamado Antigo Regime, começa a adotar algumas práticas iluministas em seu governo, como um pouco de liberdade econômica, começou a adotar a ideia de liberdade de expressão, começou a permitir ao que as pessoas emitir suas opiniões, a liberdade de expressão começa a ser estampada em alguns panfletos e tudo mais, e eles não vão interferir. Então, o que é que esses reis estavam fazendo? Estavam tentando conciliar as práticas do antigo regime com as ideias iluministas. Então, era uma espécie de casa velha com a pintura nova. A pintura estava nova, visualmente a coisa ficava um tanto quanto bonita, mas a estrutura da casa já estava velha. Então, mesmo adotando essas práticas iluministas, muitos reis pensavam em dar uma sobrevida ao seu reinado, dar uma sobrevida ao seu trono, mas mal sabiam eles que, ao adotar essas práticas iluministas, eles acabaram liberando forças que aprofundaram ainda mais a estrutura, o desgaste da estrutura do antigo regime. Então, sem querer, querendo, pensando em preservar o seu governo, adotando algumas inovações, esses reis acabaram liberando forças sociais, políticas e econômicas que acabaram por acelerar a queda do regime, do antigo regime ou dos governos absolutistas. Esses reis que passaram a adotar essas práticas iluministas eram chamados de déspotas esclarecidos ou despotismo esclarecido, como queiram chamar, que eram as misturas, digamos assim, de práticas do antigo regime, práticas mercantilistas, absolutistas, sendo, de certa forma, conciliadas com práticas iluministas. Então, no geral, seria essa a ideia. Então, fechamos com essa ideia do conceito do que seria despotismo esclarecido. Agradeço a todos a atenção, a paciência, né? Espero que a gente se mantenha, né, nessa quarentena, em casa, isolado, evitando o contato social ao máximo, só saia de casa se for necessário. Espero ter sido claro com relação à ideia iluminista. Se ficou alguma coisa pendente, vai lá, coloca, pega o livro, folheia o capítulo, faz uma leitura, anota os pontos importantes. Qualquer questão você pode colocar no comentário do vídeo. Professor, não entendi isso, que eu vou lá posteriormente e lhe dou uma resposta, tento deixar a coisa um pouco mais clara. Então, lembre-se, não, por enquanto não vou cobrar nada, assista às aulas, anota os pontos que acharem interessante. Por hoje, acredito que é só. Próxima semana nós vamos ter uma outra aula dando prosseguimento ao conteúdo de história, ok? Fique em casa, né? Cuidado, não vá sair sem necessidade. Se sair, coloca máscara. Eu espero que
tudo isso passe o mais breve possível para que a gente possa se encontrar, em sala de aula, se abraçar e posteriormente a gente dar prosseguimento e ver o que vai fazer com os conteúdos dados, ministrados nessas aulas que a gente fez, nessas aulas que estamos fazendo de forma remota. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.